acessar, e eu sempre considero em respeito a todos que eu sei que não é fácil, mas deram conta de se organizar e está aqui no horário, né? Então, acho muito certo a gente começar no horário Então, mesmo. Então, da minha iniciamos, parte, então. podemos dar início. Já iniciamos já. Então, pessoal, oficialmente, estamos fazendo a abertura de mais uma reunião, né? Estamos já agora nos aproximando do encerramento do ano letivo, né? E já próximo aí para iniciar o módulo 54. Mas a gente traz aqui como pauta, tá? Como sempre, né, um direcionamento no nosso calendário de entregas e da importância que é a gente cumprir esses prazos, tá? Ainda com relação ao módulo 53, a gente vai fazer aqui uma apresentação de documentações entregues, né, que o professor Juliano, professora Dani, né, vem nessa batida, né, de bater bombo mesmo, que eles têm meta, todo módulo a gente estabelece meta, chegamos à entrega de 100%, né, mas todos super empenhados, lembrando toda hora, o tempo todo, da importância que é fazer essas entregas, e depois da consolidação desses dados e com muita transparência apresentar para vocês, né? Temos a planilha de situações, que esse é um destaque que eu quero dar para vocês, de algum ponto de atenção que a gente tem aqui para tratar. É, falar do marco regulatório, né? Projeto de extensão, porque a gente tem aí já em andamento com alguns supervisores que estão participando do projeto junto com os seus alunos, e o feedback da nossa 17ª Semana Acadêmica de Serviço Social, tá? Mas vamos pelo início, né? Seguindo aqui uma ordem, né, Juliana e Dani, certo? Isso Vamos aí. lá. Então, vocês podem ir apresentando e trazendo as informações, tanto convido aí o Juliano Uhum. e a Dani, que organizam toda, né, a pauta e os dados, e à medida que eles forem também trazendo, a gente vai refletindo junto, ok? Ok. Com Então, assim, vocês. só para a gente, então, fazer uma introdução ali das principais datas, né, do calendário, eu trouxe algumas datas que a gente vai precisar de atenção, né? Assim, são datas que a gente já sabe que tem que priorizar, né? São datas importantes. Então, eu queria só lançar algumas datas para não ficar muita informação, porque o restante, é claro que vocês vão olhar dentro do calendário, né, do módulo, né, e vão acompanhar as outras atividades, mas a gente traz nesse início algumas datas que são muito importantes, né, para o andamento do módulo. Então, dia 29/9, né, nós temos aí o início do módulo, e com isso o prazo inicial para o envio do termo de compromisso de estágio, né? O TCE do módulo 53, né, via Valoriza, opa, perdão, 54, né? TCE do módulo 54. Só fazer uma correção aqui. Então, a gente já tem o novo TCE do módulo 54, né? A gente vai disponibilizar assim que terminar a reunião, nós vamos disponibilizar lá no estúdio o TCE, então daí vocês já podem já estar pegando esse TCE, mas, né, como a gente já orienta, somente a partir do início do módulo é que pode enviar a proposta. Então, a proposta só pode ser enviada a partir do início do módulo, que seria 29/9. Então, é importante a gente frisar essa informação. Outra informação importante, data muito relevante dia 2/10 iniciamos o nosso seminário de estágio profissional, e ele vai do dia 2/10 ao dia 23/10. Então, todas as quinta-feiras, a partir do início do módulo, né, do dia 2 ao dia 23, nós vamos ter o seminário de estágio. Então, qual é a tarefa? Convocar os alunos, né,
mostrar para eles a importância, né, de estar participando do seminário e também todos os supervisores também estar participando, né, dentro dos seminários, tendo em vista que, né, essas atividades também contabiliza dentro da carga horária do supervisor, tá bom? Faz parte também da atividade do supervisor. Dia 26/10, prazo final para entrega da atividade do Estúdio 1, formulário de credenciamento CRES, tá? Muito importante. Quando a gente deve entregar? Assim que a gente tiver as informações do campo, já precisa ser entregue este formulário. Porque nós, assim que o aluno tiver a proposta aprovada, a gente vai encaminhar essa atividade, né, para o CRES para credenciar esse aluno em campo. Então, qual é a nossa informação, o nosso lembrete aqui, para que não haja dúvida quanto à atividade 1? Ela é extremamente importante, porque ela faz parte, né, da metade da nota do aluno. Então, se o aluno não entregar a atividade 1, ele já não vai conseguir atingir a nota para aprovação na disciplina. Ah, mas ele foi em campo, tal. Mesmo se estiver em campo, ele ainda vai reprovar porque não entregou qualquer uma das duas disciplinas, que é a 1 e a 2, ou a 2, mas principalmente a 1. Se ele não entregar a atividade, né, ele vai reprovar. Outra situação que nós vamos alertar a todos aqui. O campo ele precisa ser credenciado. E o que isso implica? Tá? Nós precisamos, assim que o aluno tiver a proposta aprovada, enviar para o CRES essa atividade, né, esse formulário, para que esse campo seja credenciado lá junto ao CRES. Se ele não for credenciado, o que acontece? O aluno, né, quando ele for retirar o seu registro, ele não vai ter o seu nome lá salvo como concluída o seu estágio ou como realizado o seu estágio. E que isso vai impedir, né, consequentemente, de que ele tenha o seu registro profissional. Então, assim, para que não haja nenhum problema futuro, a gente insiste, a gente reforça que é importante, assim que o aluno tiver as informações do campo de estágio, né, você já tem informação, já preencheu ali a documentação, o aluno já pode entregar o seu CRES ali na atividade 1. Quanto mais cedo possível, tá? Melhor. E a gente já conversou, né, com o colegiado e já definimos. Se o aluno não entregar o credenciamento, né, o formulário de credenciamento, mesmo que ele tiver a proposta, a gente vai entrar em contato com o supervisor, a gente vai entrar em contato, né, com o aluno, caso seja sede, para que ele entregue essa atividade dentro do prazo, o mais breve possível. Se esse aluno tiver proposta aprovada e não tiver entregue o credenciamento e demorar para entregar, nós vamos solicitar que esse aluno seja retirado do campo, até que ele entregue esse CRES. Entendido? Porque é extremamente importante que nós entreguemos este formulário juntamente com a entrada do aluno em campo. Então, assim que a proposta dele estiver aprovada, a gente já vai entregar esse credenciamento. Por isso, eu conto com a participação de vocês, o empenho junto aos alunos, né, para que se entregue essa atividade, esse formulário, assim que tiver as informações do campo, tá certo? Muito importante, então, o formulário, quanto mais cedo, melhor. Outra data importante é o prazo final para o envio do termo de compromisso de estágio, né, do TCE do módulo 54, dia 2/11, tá? Então já fique ciente de que dia 2/11 é o prazo final para você, né, enviar a proposta de estágio. Ah, mas eu enviei e o setor aprovou. Enfim, se o aluno não tem condições de concluir o estágio até o final do módulo, dia 6/12, tá? Não adianta ele ter proposta aprovada, tá? Não vamos dar prorrogação, não vamos dar nenhum tipo de prazo a mais para que esse aluno realize o estágio, tá bom? Não temos autorização para que dá prazo nenhum. Então é importante que vocês frisem e
assim que tiver proposta para enviar, tenha em mente o prazo dia 2/11 para o prazo final para envio do termo de compromisso no módulo 54. Se não encaminhar, né, o aluno pode ter muita dificuldade em realizar o estágio, tá certo? Ou a proposta estar sendo aprovada pelo setor de estágio. Então, assim, avalie se o aluno tem condições de conseguir concluir o estágio dentro do período do módulo, porque não será dado nenhuma oportunidade, prazo a mais para que ele realize o estágio. Então, esteja ciente, façam a conta, né, contabilize ali com o aluno a disponibilidade dele para realizar o estágio e as opções ali que você tem no momento. Então, não será dado nenhuma outra oportunidade, nem prazo a mais, tá certo? Então, essas são as principais datas que a gente precisa que vocês frisem, que são datas importantes, que a gente, né, vai estar reforçando durante o módulo, mas que tenham em mente que desde o início do módulo, esteja ciente. O prazo final do módulo é 6/12. Se o aluno não conseguiu concluir o estágio até 6/12, infelizmente, ele vai estar reprovado, ok? Então, a gente precisa ter isso em mente já no início do módulo para a gente agilizar todo o processo de estágio, ok? E qualquer situação que for ocorrendo, a gente vai abrindo, né, oportunidade para que vocês vá situando todos nós do que está acontecendo, de problemas ou situações. Mas não deixe para a última hora, tá? É importante isso. Não deixe para o final do módulo, não deixe esse aluno vagando ali, sem saber, né, onde que está, quando vai entrar em campo, ou sem nenhuma contato ali sobre as informações de como está sendo procedendo a entrada dele no campo, tá bom? Então é importante frisar e deixo essas principais datas aqui para que vocês possam ter em mente e possam fluir de acordo com o planejado dentro do módulo, ok? Agora a gente vai passar para o cenário, né, com a Dani. Dani, você quer compartilhar conosco? Sim, prof, quer fazer alguma... Fazer Eu alguma... acho que agora, né, com a apresentação dos dados, vocês vão ver o quanto que as coisas vão, né, se articulando, e nós temos um espelho entre o calendário, que o Juliano acabou de informar para vocês, a importância de estarmos todos atentos aos prazos e às, a sinalização das devidas ocorrências de aluno por aluno, tá? Então, assim, esse olhar atento, este cuidado da gente lembrar que o calendário acadêmico, ele é uma bússola para a gente, né? Então, entendam que toda vez que é entregue o calendário de supervisão acadêmica, é para que nós, de fato, estejamos verificando a situação de aluno por aluno e fazendo checklist. E fazer tipo chamada mesmo. Antônio, né? Já foi enviado o TCE do Antônio, do José, do Manuel, ok, da Maria, da Joana, ok. Nós encaminhamos, né, todos os TCEs e temos que informar na planilha. Por que que isso é importante e a gente traz aqui para vocês, tá, pessoal? A gente tem sempre, né, um número X de alunos matriculados, onde a Dani acompanha
quase que diariamente ou semanalmente e vai validando aquilo na planilha, vai trazendo para a gente X alunos que está sem informação, como a gente vai ver aqui, a situação do campo, porque abriu a planilha, a Dani já dá o start para vocês, pessoal, planilha, começa-se o preenchimento. Aí, só para vocês terem uma ideia desse cenário, né? Quem está sempre adiantado que eu digo não, né, gente? É assim, é, de fato, acompanhando à risca os seus prazos, quando o Juliano fala, ó, dia 26 que vai abrir para submeter a proposta. E eu sei que tem vários colegas que já está com tudo certo e vai e já encaminha, né? Então, e sinalizando que este aluno, de fato, ele inicia o campo, que é o ideal sempre, ele inicia o campo na semana que inicia o módulo. Por quê? Estar milimetricamente, né, planejado, organizado, que o número de horas que ele tem que ir em campo vai fechar nas 10 semanas do módulo, né? Então, assim, é muito redondo o projeto e o processo nesse sentido. Quer dizer, se atrasa uma semana, se atrasa 2 semanas, isso vai impactar, né, no número de mais horas que ele vai ter que fazer para, ao fechar o módulo, ele consiga fechar a carga horária. E não tem, pessoal, não tem prorrogação, né? Não existe prorrogação, né? Nós temos a sinalização, essas datas da abertura do envio da proposta ao último dia do envio da proposta, não é o curso, é o setor de estágio para todos os alunos que vão para campo de estágio, e não só para o serviço social, né? Então, por isso que a gente fala, não tem prorrogação. A gente tem que estar muito atento ao a nossa organização e a nossa engrenagem toda para a gente não perder nenhum aluno e largar aluno para trás. Quando eu falo, olha o checklist, olha a chamada, deixa eu ver a situação de todos os meus alunos, né? Ah, esse aqui é um ponto de atenção, porque eu ainda não consegui abrir campo. Porque lá na situação de campo, quando a Dani abre lá a planilha, ela já identifica, poxa, 473 iniciaram dentro da abertura do módulo. Poxa, que bacana. Aí, 155 foi sinalizar assim, ó, vai iniciar ainda. É esses que, por algum motivo, algum problema de documentação, né, ou de campo, não entraram. Mas foi sinalizado. Na verdade, assim, 155 alunos foram sinalizados que iriam iniciar. Ok. 41 alunos foram sinalizados que ainda não tinha nem definição de campo. Isso me preocupa. Como assim? É o aluno que não definiu? Porque não ter campo é uma coisa. Agora, assim, não tem definição de campo. Acho que a gente precisa refletir sobre isso, tá? Agora, 78, já na largada, já foi dito, não vai para campo. Ok, né? É aquele aluno que a gente tem vários alunos, não muitos, mas vários alunos assim, bom, diante da minha programação de trabalho, porque eu trabalho, porque eu, né, tenho outras prioridades nesse momento, vou deixar tudo para o final, ok? Livre-arbítrio, o aluno pode fazer isso, né? E esse número me chama atenção. 336 não tinha, 336 alunos não tinha nenhuma informação. E a gente tem falado reiteradamente, pessoal, é preciso informar. Aí eu vejo que a Dani, ela vai abrindo, né,
situação por situação, ainda mais quando ela vê lá que tem alunos que não foi informado nada, muitas vezes, mas ela abre lá para ver a proposta, tem proposta, mas está em revisão pelo solicitante, né? E eu vi vários e-mails da Dani sinalizando, né? Pessoal, tá lá, tá parado isso. E muitas vezes esses alunos que não foi informado nada, tá em revisão, se o supervisor não se atenta de que tem que fazer essa revisão, ou o aluno, que seja, tá? Mas se não tiver proposta aprovada, o aluno não pode ir para campo. Mesmo que tenha enviado o CRES, não vai para campo, tá? E outra situação, aluno foi para campo, mas não foi enviado o CRES, porque também a Dani tem sinalizado isso. Ora ela fala da situação de proposta, ora eu vejo ela comunicando a situação de que, olha, ele tem proposta, está tudo certo, mas não enviou o CRES. Pessoal, isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Todo aluno que for para campo, a IES é obrigada, porque é uma lei, né, do nosso conselho, para informar qual é esse campo que o aluno está e para que o conselho possa nos fiscalizar, tá? Então, ó, quando a gente vê aqui essa situação, e a Dani já está aí querendo falar também, mas, ó, sem preenchimento, né, em amarelo, tá? 747, ok, tá? Mas não, Esse é o sem impacto, informações, prof. não. Sem informações nós não temos, né? Sem informações, né, Dani? Nós temos não, o amarelo que está sem informações, 336. Mas quantos alunos, sabe, tão irregular por falta dessa informação? E aí, muitas vezes, esse aluno vai ficar reprovado, gente. Porque se ele foi para campo sem documentação, ele vai ficar reprovado. Nós não temos como arrumar isso. Pode completar, Dani, suas Então, observações. a preocupação que a gente tem nesses alunos que não foram preenchidos dentro da planilha é justamente porque a gente não tem nenhuma informação desse aluno. Por exemplo, eu consegui identificar dentro desses 336 alunos que 5 deles estão com proposta em revisão pelo solicitante, até hoje, né? Então, assim, ainda não foi regularizado essa solicitação, né? Além disso, nós tivemos 10 CREs encaminhados errados desses alunos. Então, também continua com a situação errada. O Juliano, inclusive, até falou, olha, os alunos que foi reaberto o CRES, eles continuam mandando os arquivos errados. Dentro desses alunos também que ficaram sem preenchimentos, a gente tem 14 alunos que não têm propostas aprovadas, mas que encaminharam o formulário CRES. Então, a gente não sabe, né, porque vocês não identificaram se esse aluno está em campo, se ele não foi, se ele não foi porque ele foi uma decisão dele. Então, a gente só vai ficar sabendo desses problemas quando finaliza o módulo, né? E aí não dá para a gente fazer mais nada. Enquanto o módulo está correndo, a gente consegue fazer esse mapeamento, analisar situação por situação, mas desde que a planilha seja preenchida, né? Desses 336 alunos que não foram preenchidos, eu consegui identificar 71 supervisores que não preencheram. Gente, a gente tem 145 supervisores ativos, né, neste módulo. Então, assim, quase a metade dos supervisores não preencheram a planilha. E olha como ela é importante, porque é dentro desse mapeamento que nós vamos conseguir sinalizar para vocês, via e-mail, algo que às vezes passou despercebido. Enquanto que vocês aí, eu acho que o supervisor que tem maior quantidade de alunos são 95 alunos, ou 90 alunos, 80 alunos, a gente faz um mapeamento de 1.344 alunos, aluno por aluno. Então, o trabalho que a gente faz aqui, ele é muito importante.
importante, mas a gente depende muito da parceria de vocês, do apoio de vocês, para que esse trabalho ele seja feito de forma eficiente. Eu sei que vocês, às vezes, recebem os e-mails no qual eu estou falando, olha, a proposta está em revisão, olha, está sem proposta, olha, tem CRES encaminhado, mas não tem proposta, olha, tem proposta, mas não tem CRES, né? Isso é um trabalho de mapeamento que a gente faz aqui, justamente para evitar que esses alunos sejam prejudicados lá na frente, porque vocês têm percebido que muitas mudanças têm ocorrido e essas mudanças são sempre para melhorias. Então, de agora em diante, a gente vai precisar fazer com mais frequência essas solicitações, esses mapeamentos, analisar aluno por aluno, situação por situação, para que os nossos alunos também não possam ficar um pouco mais atentos com relação a essas entregas, né? Como que o aluno entregou o CRES, mas não tem proposta? Será que esse aluno está em campo? Não está, né? Será que esse aluno esqueceu de caminhar a proposta, né? A gente sabe que muitas vezes, sim, acontece isso, e isso vai prejudicar o aluno, porque com certeza ele não quer terminar as horas dele e depois lá no final descobrir, eu não fui validada as minhas horas porque eu esqueci de encaminhar a proposta de estágio, né? Então, é isso que a gente faz aqui, é esse mapeamento, é um trabalho bem minucioso, mas a gente conta muito com a parceria de vocês. E era isso, prof. Acho que Pessoal, mais do que, sabe, tem outras implicações, né? Tem a implicação desse aluno ficar reprovado, aluno ir para campo, e, gente, nós estamos falando de documentação. O que que nós estamos passando para esses alunos se a gente não cobrar eles, que eles têm que ter zelo, cuidado e responsabilidade com documentação, né? O estágio não tem prova, né? Ele não faz uma prova, ele tem que fazer a entrega da documentação. E essa documentação, ela tem que sair daqui totalmente legalizada. Não pode ter rasura, tá? Não pode ficar repetindo as mesmas coisas e achando que está enganando não sei quem, mas a gente tem a supervisão direta para isso. Ó, observar o que que o aluno está colocando no registro de, né, na planilha lá de diária, que ele tem que prestar conta quais horas. Senão, que profissional que nós estamos colocando no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, esse zelo, a responsabilidade, a rever o texto do que foi escrito, refletir sobre isso, está condizente com o nosso plano, com o nosso projeto pedagógico do curso, e não só com isso, né? Com o projeto ético-político, o que ele está dizendo que está sendo efetivado lá no campo, a gente reflete sobre isso. Isso é supervisão direta, né, meus colegas? A gente chamá-los para que eles reflitam sobre o que eles estão escrevendo, se é condizente ou não com a formação profissional. E outra coisa, se não entregamos a documentação, que tem que ser 30 dias lá na base do CRES, enviado para a base do CRES. Então, todo esse processo que vocês conhecem bem, ele acaba sendo menor ainda para nós, porque nós temos que acolher, nós temos que validar essa documentação, e no caso de identificação de erros, como foi pego aqui, tem que devolver para o aluno, fala, refaça, retrabalho. E a gente diz, reenvia. Aí o aluno não reenvia. Aí é brincadeira, né? Aí fecha o módulo, o aluno está reprovado. Ué, mas por que está reprovado? Foi dada a oportunidade, foi dito o porquê, para ele revisar o documento, para ele encaminhar novamente, aí não encaminha, ou quando encaminha, às vezes nem encaminha errado. Pasme, tá? Só que todo esse cuidado a gente faz para cumprir com o que está na legislação e, no caso de nós, enquanto instituição, não fizermos esse processo, tem punições, tem sanções financeiras. A instituição
paga por isso, né? Então, é por isso que a Unicesumar, curso de serviço social, nós procuramos trabalhar à luz da nossa legislação, orientar nossos alunos da importância disso, porque isso vai se refletir na prática profissional, né? E nós não queremos frustrar aluno nenhum. A gente quer que ele realmente tenha essa responsabilidade e esse cuidado. E o papel é nosso de orientá-los, certo? Então, é isso, pessoal. Muita atenção, novamente. Foco, todo início de módulo, nós estamos aqui para falar para vocês a importância desses prazos, do checklist. Não deixe o aluno encaminhar sem que passe pela validação de vocês, né? A supervisão direta recai sobre eu estou responsável, é o meu CRES que está ali, né? Eu estou validando uma documentação do aluno. Então, eu preciso também ficar muito atento na hora desse envio, para que não tenhamos esses retrabalhos e esse aluno não perca prazo. Certo, Dani? A entrega dos planos de ação e book. Aí, aí são nossas entregas, né? Porque a gente estava falando da entrega dos nossos alunos. Agora a gente está falando da entrega da supervisão acadêmica, tá? Olha só, tá? 458, né? Polos. Polos, tá? E 160 entregaram. 160 polos, né? Porque tem muitos supervisores que trabalham em rede, então fica mais fácil a gente falar, né? Se tem 458 polos que têm alunos e supervisores, foram entregues 160. É isso, né? Isso. E 140, E, hoje nós temos 145 supervisores, professora. Desses 145, 41 entregaram o plano de ação. gente, baixíssimo, né? Baixíssimo. E plano de ação, pessoal, é muito importante. A gente já conversou aqui várias vezes. É uma prestação de conta do seu trabalho, é mostrar para o seu gestor, né? Você, a cada módulo, número X de aluno, planejado isso. E no book você mostra a entrega, né, de número de supervisões, se fez, se acompanhou algum projeto de extensão, tal, para que ele realmente entenda. Ainda me surpreende muito que quando a gente tem alguma situação que o gestor pede para conversar com a gente, eles falam assim, mas não sabia que eles têm que entregar plano de ação. Eu nunca recebi plano de ação. Ou tipo assim, o que que é o book de boas práticas? Mas nunca vi o book de boas práticas. Por que que a gente passou a, a cobrar, né, em e-mail e os colegas e copiar gestores? Para que eles não digam que não sabem se vocês estão sendo lembrados, vamos até entender assim, porque eu acho horrível eu falar que nós estamos cobrando colegas, né? Que a gente sabe que cada um sabe da sua responsabilidade. E o quanto que isso vai agregar, né? Na questão de feedback, de mostrar, da valorização, muitas vezes, do seu trabalho, né? Então, da importância que também é essa instrumentalidade, porque aí nós estamos falando, nós não trabalhamos da informalidade. Eu vou lá, faço um atendimento de WhatsApp, eu vou lá, né, atendo o aluno, às vezes semana sim, às vezes semana não, não tem uma periodicidade de atendimento semanal, e eu não tenho nada de instrumentalidade, de registro da minha ação profissional. Eu acho isso complicado, colegas, muito complicado. E por isso que a gente também, né, olhando sempre com qualidade para aquilo que o aluno tem que entregar, da responsabilidade que ele tem que dar para essa tratativa de documentação,
Da mesma forma, a gente tem todo esse cuidado, planejamos, colocamos isso, né, na organização do trabalho, para dizer assim, nossos supervisores têm plano de ação. Nossos supervisores têm book de boas práticas entre o idealizado e o realizado. Está aqui, ó. Eu tenho uma mostra para fazer. O duro é quando a gente não tem essa mostra. Porque às vezes, assim, cadê a produtividade do supervisor? Cadê? O que estava previsto no plano de ação? Com quantos alunos iniciou? Teve aluno que foi cancelado? Né? Acho que faz parte do nosso processo de trabalho isso. E a gente deve primar por essas coisas. A mesma situação, né, de que a gente fica triste quando a gente olha isso aqui, né? De 145 supervisores, apenas 3 entregaram, colegas. Apenas 3 entregaram. Prof, eu ainda tenho uns Sidos para atender. Eu percebi que ontem e hoje entraram alguns Sido ainda, que eu acredito que é de book, tá? Mas o prazo, né, que a gente já encerrou o prazo de entrega de book, mas a gente ainda está aceitando, né? Então, se alguém tiver aí com o book aí engatilhado já, só para ser encaminhado, então que possam encaminhar, que a gente está querendo que vocês entreguem, né, o máximo que vocês puderem, tá? Mas realmente é muito baixa a entrega dos book. Baixo, baixíssimo, né? E assim, quando a gente quer ter maior orgulho, né? Quando algum gestor chama a gente para conversar sobre alguma situação ou outra, e eu tenho até falado para Dani, ao indicar colegas, sempre procure olhar, né? Com relação ao cumprimento dos prazos, com relação a entregas de plano de ação, e-book e tal, porque da importância que é esse indicador de qualidade, né? A gente está indicando para o gestor, fala assim, ó, esse profissional realmente faz e entrega, né? E, Então, prof, eu queria fica compartilhar aí. uma coisa que elas não sabem, mas assim, o book de vocês, quando vocês encaminham, eu olho um a um, tá? Todas as ações de vocês. E as melhores ações de vocês vai para alguns books que a gente faz aqui também, dentro da supervisão. A gente destaca as ações de vocês para a nossa diretoria. Então, olha que legal. O que vocês fazem não fica aqui só guardado para a gente também divulga. E geralmente quando o gestor, eu faço uma reunião com o gestor e eu faço as indicações, eu sempre uso alguns destaques. Eu até fiz uns slides aqui, que é justamente, a gente chama que é o destaque da supervisão acadêmica. Então, se você destaca dentro do envio do plano de ação, eu olho cada plano de ação, quais são as ações que vocês desenvolvem dentro ao planejamento de vocês. Eu vejo o preenchimento de planilha, eu vejo os books, aí eu falo para o gestor, não, olha, contrata, porque essa supervisora, ela tem um excelente trabalho. E é assim que a gente tem feito, né? A gente tem usado o destaque de vocês para justamente fazer a boa indicação, porque eles sempre pedem, mas indica uma supervisora boa, né? Que consiga dar conta, porque é muito complicado às vezes, né? A gente contrata uma supervisora e às vezes a gente não consegue ali, né, estar perto o tempo todo dela. Então, eu sempre indico bons supervisores. Mas a gente sempre usa aí os nossos destaques, tá? Eu tenho tem muito supervisor bom, professora. Eu vejo alguns books, eu compartilho com a equipe também. Olha, isso aqui eu achei legal, né? É tanto que no final do ano a gente fez alguns destaques, né, prof? A gente usa esses destaques do book para poder valorizar aí o trabalho de vocês. Eu Então, até mas acredito e até aposto que tem muitos colegas que fazem coisas boas e que também deixam de registrar, que é uma pena, porque como nos marcam muitas vezes nas redes sociais, e eu acho super fundamental publicizar o que se está fazendo, é cacarejar mesmo, né? É o endomarketing, é o seu marketing, né? E aí, e quantas vezes eu vejo e digo assim, nossa, gente, isso aqui a gente tem que ter como destaque, olha que ação boa. Quantas vezes chamei, né, colegas aqui para dizer assim, puxa, fiquei encantada, né, porque eu vi nas redes sociais.
entendeu? Então, da importância que é marcar o curso, né, para que a gente também possa republicar. Então, façam, de fato, o melhor marketing possível, porque é o seu trabalho, né? É o seu trabalho. E a gente quer esse número aumentando cada vez mais, tá? Não tenham dúvida nenhuma que nós olhamos sim, tá? E olhamos muito. A gente sempre traz para vocês, né? Procura trazer, é, porque lá nós temos, né, um dash, né, que nós recebemos, ou seja, onde a instituição também tem esses números, né? E essa é a própria instituição que faz esse ranking, que são os tipos top 10, tá? Ou seja, supervisores que têm, né, por número de alunos, e aí eles classificam como os top 10. Então, top 10, né, desse módulo aí, mas eu acho que ela está sempre aí na cabeça, Emanuele com 80 alunos. Tamo aí. Boa noite, prof. Tá faltando? Tá faltando aluno Não, aí? tá certinho. Boa, tá vendo? Tá vendo, então? Olha lá, segundo lugar, Thaís Fazolo, Maria Angélica, depois com 33, Gabriele com 28, Irineia com 26 alunos, Jamile também com 26, a Ayala, né, 23, Yara, 21, e a Érica Keller com 20 alunos, tá? Então, pessoal, tá aí. Parabéns para os colegas que estão se sobressaindo no sentido de que quantos polos, né, vocês se dividem para atender esse número de alunos. Tarefa não é fácil aqui, tá? Aí eu sempre procuro falar para a Dani, Dani, mas estão dando conta? Tem plano de ação? Tem book de boas práticas? Porque top 10 o número de alunos, mas eu quero saber em qualidade, né? Eu quero defendê-las sempre, mostrar para a nossa pró-reitoria, olha aqui o cenário dos nossos supervisores, tá? Com entregas qualificadas, é o que a gente quer, que, né, esses números refletem que também há excelência na qualidade do atendimento dos alunos, porque não adianta eu ter 80, 90, 100 alunos e eu ter um monte de aluno gritando na mediação que não está tendo atendimento, né? Não é o caso aqui, porque realmente a gente sabe, né, Gente, eu já ia me que defendendo. Desculpa, professora, eu não já ia me defendendo. Eu falei, como assim? Você não tem reclamação nenhuma? Book, é, planilha, tudo entregue. é por isso que eu coloquei, adoro provocar, Emanuele, Ah, mas porque a gente sabe, é a profissional, e merece sim, ó, gente, é sério, o que é justo, né? Ela merece uma salva de palmas, assim como todas as colegas, eu estou parabenizando todas, né? E até coraçãozinho eu estou mandando para vocês, tá? Porque, pessoal, assim, é, trabalhar na supervisão acadêmica, nós temos que ter muito propósito mesmo, porque a gente sabe o que que é trabalhar com alunos, a gente sabe o que que é. Sabe o que que é o aluno tá te cobrando e tá ansioso, né? A cada etapa que ele passa, que vai chegando maiores responsabilidades, e você é o ponto focal dele ali, né? E fazer isso com dedicação, com compromisso, com qualidade, é show de bola. Então, vamos aumentar aí as nossas participações, as nossas entregas e, acima de tudo, né, todos juntos pelo mesmo propósito, que é a formação de qualidade, certo? Ó, a Dani voltou aqui e eu vou dar uma acelerada aqui nessas colocações, porque tem outras pautas que eu considero tão importante quanto, mas é isso, gente, tá? Olhar,
não basta submeter a proposta, ou esse é o teu aluno que submete, não basta confiar no que ele está fazendo, tem que acompanhar e só pode liberar ele para campo com proposta aprovada, tá? Não deixe nenhum aluno em situação de revisão, igual nós identificamos aqui, 19 em revisão e 261 propostas não preenchidas. Isso é sério, né? Então, ponto de atenção, da mesma forma, olha como uma coisa reflete a outra, tá? CREs recebidos, CREs enviados, porém, 20 arquivos enviados errados, sabe? E o número tem que bater, e o número tem que ser redondo, né? Nós temos a responsabilidade de olhar a totalidade. Se 1.200 alunos forem para campo, tem que ter 1.200 CREs recebidos e 1.200 enviados, porque o Juliano, ele sabe a intensidade que é a nossa cobrança, tá? E ele, semanalmente, ele também está ali prestando conta, tá, de todo esse recebimento e já envio imediato. Recebeu, tá ok? Eu falei, manda para o CRES, envia para o CRES. Tá? Professora, só Então, para sinalizar uma coisinha, aproveitando o gancho da professora, é referente aos documentos errados. Só para entender o arquivo errado, porque normalmente os alunos estão encaminhando o termo de compromisso. A gente já postou vídeo ensinando como que se faz a publicação, o preenchimento do formulário, como que se faz o envio da atividade 1, tem lá no estúdio do aluno, mas é importante ressaltar para eles. Não adianta encaminhar um outro documento, o TCE, uma atividade, não adianta encaminhar para garantir alguma nota ou prorrogação. Não adianta, tá? É só atraso, tá? E muitas vezes o aluno pode ser prejudicado, porque a gente não pode ficar reabrindo a atividade várias vezes. E como a gente teve neste módulo 53, para reforçar, nós reabrimos a atividade dos alunos que encaminharam o documento errado, encaminharam o TCE ou atividade 2 ou qualquer documento aí aleatório. Eles encaminharam, só que nós reabrimos e na hora de enviar novamente, ao invés deles excluírem o antigo, eles encaminharam o antigo novamente. Então, assim, não sei se foi erro deles no entendimento, não sei se foi erro deles na hora de entender como que envia, como que faz o cancelamento, mas, enfim, foi feito o envio erroneamente. Então, assim, já reforcem aos alunos que não adianta encaminhar o TCE. É a ficha, é o formulário. Se não tiver a ficha, nem envia, tá? Se não tiver as informações do formulário, não precisa nem enviar, tá bom? Não precisa enviar outro documento. Isso aí é só atraso, tá certo? Então é importante isso. Nós não vamos dar meia nota, não vamos dar um ponto só porque enviou o TCE. A gente vai pontuar a nota somente com o formulário CRES, tá certo? Então é importante. E lembrando, né, reforçando para todos os supervisores, que antes do aluno enviar esse formulário, o supervisor acadêmico deve conferir esse formulário para verificar se as informações estão corretas, tá? Esse é um papel extremamente importante, né, que a gente conta com os supervisores acadêmicos no momento, né, do envio deste formulário, ok? Professora? eu estou aqui vendo uma postagem da Josi, e eu estou até verificando se nós recebemos aqui alguma coisa sobre a questão do estúdio. A Adriana está por aí também, né? Adriana, você recebeu alguma coisa sobre esse comunicado aqui? Se é oficial, né, gente? Está aí com o nome da Unicesumar, né? O comunicado falando que no sábado agora, né? O sistema vai passar por atualização. Então, como o estúdio vai ficar indisponível, que o vencimento da atividade, em vez do dia 28/9, terá o prazo prorrogado para o dia 5/10, né? Bom, se é
oficial, ok, tá? Valendo, né? Estúdio, atividade do aluno, tudo que foi enviado por estúdio, certo? Então, é isso. Com relação né, ainda a esse nosso resultado, olha só, tá? De observatório social, um montante aí de eu não sei por que está 1.214 e está 1.329, ô Dani, só explica É esses números. alunos e matrículas, professora, que é alunos, às vezes está matriculado em 2 disciplinas, aí fica Ah, nesses é. valores, tá? Tá, beleza. Mas eu só trouxe esse parâmetro só para as supervisoras entenderem a quantidade de alunos matriculados, as propostas que foram inseridas dentro do portal, só para elas verem, né, como que anda aí esse comparativo de propostas e quantidade de alunos, Ok. Vamos tá? deixar para Ô, Pro, responder. só Ô, eu voltar naquela discussão, achei que a Pro daria continuidade. Ô, Josi, essa comunicação aqui foi feita pelo Polo, tá? pois Nós, é. ainda da sede, não recebemos nenhuma notificação. Sabemos sim que estará ocorrendo uma manutenção no final de semana, e o que foi nos passado ontem, que haveria prorrogação apenas de provas. As provas que ocorreriam no sábado, ou provas online, ou entrega de atividades que do primeiro ano que vencem no final de semana, seriam prorrogadas até o dia 5. Com relação à entrega de documentação de estágio, eu não tenho essa informação, mas eu me comprometo aqui, amanhã eu vou buscar, e aí o Juliano e a Dani repassam para vocês, tá? Mas essa comunicação é do Polo. Você não foi a primeira a trazer, acabei de ver algumas aqui que chegaram no meu Teams, e até a mediação está trazendo isso, mas ainda para nós não chegou, né, Pro? Oficial, não, tá? Às vezes o Polo está mais adiantado que nós, mas ok, a gente vai confirmar e aí, né, o Juliano e a Dani repasso para vocês a confirmação, tá? Seguindo a nossa pauta agora, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Graciana, a gente vai deixar para fazer tal, esse momento de abertura, de fala, mais para o final, ok? Então, a gente já situou a questão da planilha, né, de situações. É marco agora. Marco Ok, então, regulatório, o projeto de marco extensão. e a Tá, semana acadêmica. tá. Pode tirar, Juliana, deixa eu falar aqui, porque aí eu gosto de ver todo mundo. Não, pode tirar agora. Marco regulatório. É, eu não sei se todos vocês, embora a gente tenha falado, né? Vem falado desde o ano passado, tá? Das mudanças que o Ministério da Educação está é, propondo já para as IES, agora já é real, né? Agora já tem prazo para iniciar, ou seja, é, este ano e mais o ano que vem, tá? As instituições têm para adequar, né, todos os seus cursos conforme a nova legislação. Pessoal, é uma nova legislação, por isso é um marco regulatório para o EAD. E então, Unicesumar, como sempre, estudando, já trabalhando na sua metodologia, tudo, né, com base às diretrizes do Ministério da Educação. Então, devemos sair na frente com matriz nova, todos os cursos, tá? Vão ter novas matrizes, porque serviço social, né? Principalmente, vou fazer o destaque, né? Que é o curso do qual vocês estão vinculados. Passa a ser semipresencial, tá? Com 40% de presencialidade, mais a extensão, né? Então, para a gente pensar o que isso
já para vocês irem refletindo, o que que isso vai impactar no nosso trabalho, tá? Então, ele deixa de ser um curso 100% online, embora que ainda no serviço social, assim como nas engenharias e os cursos da saúde, o serviço social já era considerado híbrido, e a gente já conversou aqui com vocês, né? Tem a supervisão acadêmica direta, porque está lá nas nossas diretrizes, né? Remete muitas ações de presencialidade, tá? Muitos colegas aqui já têm dentro da sua dinâmica de trabalho de fazer visita técnica, né? De acompanhar projetos de extensão, de fazer rodas de conversa no polo, de trazer os estudantes, né? Voltando para o polo. Então, nós já temos essa pegada da presencialidade, de trazer os alunos para o polo. E agora, nós vamos ter efetivamente isso dentro da matriz curricular, tá? Eu acho isso ótimo. A instituição está vendo tudo com muito bons olhos, porque eu acho que é comum esse sentimento. Uma instituição que sempre está buscando os melhores indicadores, porque tem um compromisso com a educação de qualidade. Então, assim, laboratórios, os que têm cursos que têm laboratórios, sabe? Tudo padronizado, os polos são selecionados para aqueles que possam realmente dar conta de ter laboratório. Então, quer dizer, o Sesumar já está à frente, e muita coisa. Agora nós estamos ajustando o quê? Matriz e a nossa, né, pró-reitoria como um todo, né, nossa VP como um todo também, estamos todos lá trabalhando para entender como que vai ser essas atividades assíncronas mediadas, né? Então, eu acho muito importante trazer para vocês que está avançando cada vez mais, não é? E aí, estamos encerrando o ano, o outro ano inicia e aí passa tudo muito rápido e logo uma nova matriz para cumprir com os requisitos que o MEC nos solicita a todas as instituições. Certo? Eu não sei se vocês têm, até gostaria de saber aqui no chat, se no Polo vocês têm conversado sobre isso. Vocês estão inteirados sobre o marco regulatório, sobre a presencialidade, sobre as atividades de presencialidade? Vocês têm participado de alguma ação do Polo sobre isso? Sim ou não? Meu gestor comigo, Rejane, conversou com você, é isso? Acho legal vocês irem escrevendo aí no chat para a gente saber. O problema é que atendemos online, vamos acabar perdendo o emprego. Bem superficial. Tá, mas é bom vocês irem é, colocando, né, isso aí e amadurecendo, né? Porque, na verdade, ainda não chegou para a coordenação, como ainda não chegou para o polo também, porque isso demanda muito estudo, né? É uma nova metodologia, é um novo curso, certo? Então, os polos, com certeza, a hora que chegar, que disser assim, é assim, né, que a sede vai dizer, é assim que vai ter que operar o polo, aí, com certeza, vocês também, como todos nós, vamos estar em sintonia e já trabalhando para essa organização de uma nova modalidade. É isso só que eu quero que entendam. É uma nova modalidade de atendimento. É um semipresencial. Nós temos agora o presencial, que é 100% né, ali em sala de aula, e tem agora o semi, né, serviço social, semi 40, tá? Então, vejam,
a obrigatoriedade, gente, de adequação, tudo é para 2027, né? Para 2027. Então, mas aí nós vamos ter todo um ano de adaptação em 2026, né? Por isso que nós já estamos chegando aqui no final do ano e muitas coisas estão sendo já trabalhadas e pensadas como que vai ser esse nosso modelo de semipresencialidade, tá? Mas só para que vocês entendam que isso está avançando e vamos todos termos que nos adequar, certo? Olha, Emanuele mesmo já fala que faço as minhas meio a meio, faço presencial. Então, é isso, né? É você já ir pensando, pô, já, né? Cara, como é que eu posso fazer? Quantos alunos que eu tenho? Qual que é o meu deslocamento? Como que eu vou fazer? Já penso, porque já tem alguns gestores, então, chamando e já conversando, e já pedindo, porque vai ter que se adequar, né? Porque todos já sabem que vão ter que se adequar. É essa a sinalização. E quando a gente fala assim, ó, o marco vem para delimitar uma nova modalidade, né, com várias exigências, tudo, é claro que os conselhos voltam fortemente, né, a olhar e a fiscalizar para ver se realmente está sendo efetivado na prática. Tá? Então, quando a gente fala também da nossa organização, todo mundo, muitos assim, muitos colegas nem ficaram, entraram uma semana, um mês depois, pedido para sair. Porque nós somos muito legalistas, né? Então, por isso que dá essa conotação, nossa, vocês exigem demais, nossa, é muito trabalho. Mas a gente não faz nada mais, nada menos do que está na legislação isso, nós operamos exatamente assim, pela nossa tranquilidade em trabalhar e saber que nós seguimos as diretrizes e as legislações em vigor, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando para vocês, certo? Só para ir refletindo e tomando cada vez mais conhecimento e se apropriando, né, para que veio o marco regulatório. Eu acho excelente, porque também seleciona instituições que têm condições de operar, fica instituições que não têm de operar, não vai ter espaço. Isso para nós é muito bom. Bom, projeto de extensão, né? Fizemos já uma reunião com os colegas que estão com um total, Juliano, me ajuda aí, Adriano, 51 alunos. 51 alunos que se interessaram pelo projeto de ensino, pesquisa e extensão. É um projeto macro que foi abarcado pela disciplina de observatório social, porque é um trabalho de campo, é um trabalho de levantamento de dados, de informações, para se identificar, né, os tipos de violência no ambiente escolar e depois trabalhar desses números pelo o estrito senso, né, da instituição, que engloba mestrado e doutorado, né, que vão fazer toda essa análise, dizer assim, agora vamos dar devolutiva para essas escolas que vão ser selecionadas, fazendo com que os alunos trabalhem temas de acordo com aquilo que foi identificado nas escolas. Se é bullying, vai se trabalhar uma, né, uma sensibilização sobre bullying, e também com a finalidade de dizer para as escolas, serviço social presente. Apresentar o trabalho do serviço social e, quem sabe, a maior, né, interesse nosso ainda, abrir esse espaço, esse campo profissional para nossos alunos e até supervisores, né? Por que não? Tá? Fiquei muito feliz porque tem supervisores que já têm alunos fazendo estágio em algumas escolas, então a gente começa a ver, e vai ser legal porque a gente vai conseguir mapear das regiões todas, de norte a sul do país, né? Conseguir mapear
com as escolas, que muitas vezes já tem até o serviço social, porque é uma lei que a gente sabe que ainda anda, né, a passos bem morosos também para ser efetivada pelo poder público, né? E é uma forma da gente se fazer a aproximação e se fazer presente nesse novo campo profissional, tá? Quero agradecer muito a participação das colegas que vieram com a gente, que debateram com a professora Andréia, que junto comigo estamos na coordenação geral desse projeto, não é? Das contribuições e do engajamento e acompanhamento desses nossos estudantes. Deram quantos supervisores, Juliano? 51 alunos e quantos supervisores? Foram 22. E 22 supervisores que estão com a gente nesse projeto. Muito bacana, depois a gente trabalhar isso, levar os resultados para a nossa pesquisa, levar isso para a divulgação interna de um projeto que vai dar conta do tripé, ensino, pesquisa e extensão, tá? E agora, por fim, a gente vai dar o feedback para vocês da nossa 17ª Semana Acadêmica de Serviço Social. Pessoal, um sucesso. Um sucesso pelo protagonismo dos nossos alunos. Um sucesso pelo engajamento, né, dos colegas que vieram junto, mesmo que não tinha aluno, mesmo que não escreveu do relato de experiência, do campo de estágio, mas que se fizeram presente, né? Trazer a Carmelita Yazbek para conversar com a gente, para mim é uma referência da nossa categoria profissional e com toda aquela simplicidade dela, com toda aquela linguagem, mas com todo o seu cabedal de conhecimento, olha, foi um presente, né? Eu tenho falado, e hoje eu participei de uma reunião com um grupo de pesquisa, que tudo isso é fruto, né? A nossa revista, enfim, saiu do papel e está no forno, né, para disponibilizar toda, é, para toda a academia. Então, o que nós conseguimos fazer com que esses alunos fossem despertados a escrever, muitos acompanhados dos seus supervisores, acadêmico e de campo. Outro, além de escrever, de submeter, é fazer a apresentação. E foi maravilhoso de ver os colegas aqui, alguns que, naquele momento que, né, o aluno trava, que, ai meu Deus, não vai dar conta, sabe? E aí você vê o seu supervisor vir pegar, falou, vamos lá, né? Vamos dar conta. E deu conta. E os alunos que estavam participando, sabe? Apoiando, abraçando os colegas que estavam sendo, né, ali apresentado, colocado. Foi maravilhoso de ver o protagonismo estudantil e que nós conseguimos fazer desse grande evento um momento histórico, porque nasce a pesquisa do serviço social, né? E já está brotando nessa reunião. Nós já temos alunas com duas professoras nossas que com bolsa fazendo pesquisa, com bolsa. O projeto foi aprovado com bolsa, sabe? Então, é maravilhoso este momento, é histórico para o serviço social. E eu quero ver cada vez mais os colegas aqui também despertando para a pesquisa, inclusive para falar sobre a supervisão acadêmica, sobre o seu processo de trabalho, sabe? Nós precisamos também levar para compor a nossa revista acadêmica, que vai ter várias edições, né? Que os colegas também reflitam sobre a importância da supervisão acadêmica no processo
formativo, né, do serviço social. Foi show de bola. Faço um destaque aqui, parabenizo o Juliano, porque eu falava, Juliano, engaja nossos colegas lá. Juliano, chama nossos colegas lá para participar, né? E o Juliano também, sabe, abraçou, a Dani estava afastada, né? E o Juliano abraçou, o Juliano pecou, sabe? E Nossa, gente, quanto quanta força nós temos, como um time se fortalece quando nós conseguimos, né, nos conectarmos, engajar e dizer assim, não, é nossa, né? É nossa. Então, é um evento nosso, é sobre nós, é sobre o nosso trabalho, é sobre nossos alunos, é sobre o que nós fazemos de melhor, e a gente vem todo mundo junto e emplaca. Então, assim, estou muito satisfeita, pessoal, muito, muito satisfeita mesmo, porque eu vejo um amadurecimento desse grupo de trabalho, desse, sabe, colegiado de supervisores, sabe? E o tanto que nós estamos amadurecendo junto e crescendo junto, né? Então, por mais atividades acadêmicas que vocês também possam, né, escrever, publicar e fazer a diferença nessa trajetória profissional. A, Parabéns, Fa- Clóvis, a Fabiana até parabéns mesmo. comentou aí, prof, ó, que ela ficou muito orgulhosa, que ela teve uma das alunas dela, né? Ai, foi lindo de ver, foi lindo, agora que eu estou vendo. Foi lindo. É, Ah, é. legal, A gente fica legal. besta, né, Fabiana? Fica. Fica Ai, foi muito muito encantada. show, gente, né? É, muito, muito, muito bacana mesmo. Gente, né, a gente sempre fala assim, né? Temos nossas fragilidades, mas temos nossas potencialidades, né? Estou vendo ali a contribuição, né, da Thaís. A gente entende que tudo é contribuição e que tudo a gente. E a cada edição a gente vai tentando fazer melhor com os feedbacks de vocês. Isso é participação. Olha, eu sugiro, veja bem e tal, né? É isso, é participação, é estarmos aqui reunidos, contribuindo, participando, porque é sobre nós. Não estou falando do outro, estou falando da gente, né? Então, diz respeito a todos nós, né? Então, é isso. é, eu estou aqui sempre junto, e vocês sempre vão poder contar com o meu apoio para cada vez mais fortalecer, né, o nosso trabalho, e dar visibilidade ao que nós fazemos, e toda a diferença que impacta vidas. Lindo de ver o depoimento dos alunos, do apoio que tiveram dos seus supervisores, o supervisor de campo. Eu acho que a próxima edição a gente tem que trazer o supervisor de campo. E quando nós idealizamos a revista, falamos assim, tá, o que que nós vamos publicar? Ah, todos nós, professores, temos facilidade, ou sempre estamos fazendo publicações, até porque isso também nos é cobrado muito, né? Atualização de curriculares com publicações, enfim, sempre estamos participando de comissão, de reconhecimento de cursos. Então, nós sempre temos essa pegada. Eu falei assim, gente, vamos dar espaço para o nosso estudante, eles são os protagonistas. Ah, tá, mas por onde começar? Eu digo, pelos estágios, pelos alunos de estágio, terceiro e quarto ano, né? São alunos que já estão mais amadurecidos. Nós temos ótimos, excelentes supervisores, então é por aqui mesmo, o caminho é aqui, entendeu? E foi a primeira edição, um sucesso. Mais lindo vai ficar quando vocês pegarem e forem folhear, folhear e ver, né? Ali o reflexo de tudo. Ainda tem mais a outra parte que logo, logo chega nas mãos de vocês. É isso, meus queridos, tá? Agradeço imensamente, porque eu sei que não é fácil organizar, sair do trabalho, correr, vir para cá, mas eu entendo que é dessa forma, né? A gente fazendo esse esforço para estarmos juntos, receber as orientações, mas também poder, né, ter esse momento de colocações e de contribuições acadêmicas. A colega que tinha levantado a mão, ela baixou a mão dela? Luciana?
Não, foi a Graciana. Fala, Graciana. Graciana, não estamos te ouvindo, minha querida. Oi, professora. Boa Olá, noite. Tudo bem? tudo jóia. Acho que tantas conquistas, tantas coisas boas, né? E a gente tem muita coisa para comemorar mesmo. Mas uma questão que eu queria ver voltando lá na questão das propostas, é que eu tive alguns problemas, né? Que mesmo tendo encaminhado as propostas na primeira semana, até pelo prazo, né, que tem de análise, a gente não consegue inserir o aluno na primeira semana exatamente, né? Sempre dá um prazo. Eu, né, na experiência, né, que tive como tutora de polo, então eu coloco, né, umas 72 no mínimo, né, horas para essa análise, para o pessoal esperar, mas ainda assim a gente teve problema, né? Demora na análise, e eu levei essa questão até para o gestor do polo e também para o pessoal, conversando com eles, né, com o gestor do polo, a questão assim de alguns critérios de análise que talvez você, o Juliano, possa, né, depois esclarecer com o pessoal da análise, porque houveram critérios que de um analista para outro ficou diferente, entendeu? Por exemplo, eu tive propostas que foram reencaminhadas para adequação porque não tinha na proposta escrito dias e horário do cumprimento do estágio, quando isso não tem esse espaço na proposta. Esse preenchimento é no sistema. E a gente teve que, de algum jeito, escrever isso em algum lugar lá na proposta, né? E isso não foi para todas. Umas tiveram, outras não. Teve analista que recusou a proposta, devolveu a proposta, falando que estava faltando número de CRES do profissional, quando na proposta lá está lá só o CPF e e-mail, né? E o número do CRES só no sistema. Então, assim, houveram essas questões que, se puderem, né, Tá, averiguar aí, também facilita para a gente. ótimo, muito obrigada, Graciana. Entendo que, por vezes, pode ser é, é, colaborador novo em treinamento, alguma coisa deve acontecer. Mas, Juliana, muito importante a gente sempre pegar, gente, RA, nome do aluno, tá? E o ticket lá, né, da proposta, alguma coisa assim, para identificar e pontualmente o caso ser levado ao conhecimento do gestor da área de estágio, para que tome ciência e providências, né? Porque realmente isso foge ao nosso entendimento de que não tem razão, né? Então, alguma coisa que fugiu ali do script. Então, eles precisam saber e localizar se está com algum problema especificamente, com algum colaborador específico, algum, né, avaliador que esteja em treinamento para entender que isso pode prejudicar ou atrasar, principalmente, a ida do nosso estudante a campo. Então, sempre que for, passe para o Juliano o nome RA e o resuminho para o Juliano, a gente repassar lá para a equipe, tá? Eu acho que é isso. Da equipe, mais alguma observação? Eu acho que é isso. Professora, a gente não tem uma data ou um período para a segunda edição da revista, né? Ainda, né? Uma previsão, né? Não, a gente vai Não. fazer o planejamento ainda, né, Juliana? Ainda não fizemos junto ao colegiado de curso, a gente faz ali para o final mesmo, já naquela semana de novembro, a gente faz o planejamento para 2026, certo? Hum, Para poder colocar no nosso calendário também, né? Os eventos e projetos. Não, né? Então, a gente vai não, tá ainda beleza. colocando o nosso planejamento, tá? Então, Dani? fechou.
Prof, é só para lembrar que a gente está na última semana do módulo, então a entrega dos alunos precisa de acompanhamento nessas documentações comprobatórias de Ô, estágio, Beto. Não, o que é povo por de Maringá me chamou e meio. eu tive que Eu responder. vou. Deixa eu fechar aqui o Graciana, alçar. está aberto o teu Eu fechei. microfone. Então, gente, é muito importante vocês acompanharem essa entrega dessas documentações para evitar que essas documentações sejam invalidadas. A gente sabe que a responsabilidade é do aluno, mas o supervisor acadêmico ele tem um papel importantíssimo nessa entrega. Eu já disparei muitos e-mails para vocês, sinalizando de propostas de estágio que está em revisão de solicitante. Então, essa é os últimos dias para poder resolver tudo isso, tá? A gente está na terça-feira, então tem quarta, quinta, sexta, né? Até porque parece que sábado o sistema vai ter uma atualização. Então, são 3 dias aí cruciais para que vocês possam acionar o estudante de vocês, ver quem está com proposta em revisão. A planilha ela continua aberta, tá? Para vocês ficarem visualizando as informações que eu vou atualizando lá, tá? Então, vocês vão conseguir ver quais são os alunos que estão com proposta em revisão pelo solicitante, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho um relatório que eu baixo semanalmente de dentro do portal Unicesumar Carreiras agora, que eu consigo ver quais são essas propostas que estão em revisão. Inclusive, hoje, eu já vi, né, eu e o Juliano, mostrei para ele, nós temos 19 propostas em revisão que ainda não foi reencaminhada, tá? Temos algumas situações de algumas propostas canceladas, que eu acionei vocês individualmente para resolver a situação. Então, preciso que vocês me atendam, pelo amor de Deus, lá no chat do Team ou no e-mail, né? E me chamem lá, me respondam, que é muito importante. A gente só tem 3 dias. E, na verdade, né, prof, eu vou estar de férias. Então, o Juliano vai estar aí durante esse período para também acionar, né? Atuar com vocês aí durante esse período também, tá bom? E módulo novo, sejam todos bem-vindos ao módulo 54. É Bem isso, lembrado. então, pessoal. Valeu, muito, muito obrigada mesmo, tá? E vamos lá, pessoal. Põe a mão na massa, tá acabando, falta pouco agora para acabar. Eu sei que todo mundo já está de olho nas férias, já está todo mundo programando suas férias, mas saiam de férias, já deixando 51 redondo, né? Já sabendo mais ou menos prospecção de campos, documentação dos seus alunos todos validados. Vamos deixar tudo redondo, tudo zerado, sem pendência de 2025, para a gente entrar com 2026 com o pé direito. E que seja um ano de muitas bênçãos e de luz para todos nós. Valeu, pessoal. Beijo para vocês. Até a Beijo, próxima. Até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.